Professor, tudo bom? Respondendo aí a Q2 da nossa prova 2, falando sobre, de uma forma geral, quais são as vantagens dos fluidos refrigeradores, né? Acho que a gente pode começar falando sobre o atrito. Com o fluido passando ali pela ferramenta de corte da peça, a gente vai ter uma diminuição do atrito entre os dois. Isso é crucial porque a gente consegue melhorar a qualidade do corte, da ferramenta de corte, né? E a gente consegue diminuir o atrito, que vai ser importante porque a gente vai ter uma diminuição da temperatura que vai ser gerada na hora do corte. O fluido também, como vai estar passando a uma temperatura menor do que a temperatura de corte, do que a temperatura da ferramenta de corte, a gente vai ter uma refrigeração também da ferramenta e a gente pode ter também uma refrigeração da peça. Então isso vai facilitar muito porque a gente vai poder ter uma velocidade de corte ideal maior do que a gente teria sem o fluido. Então isso melhora a produtividade, vai melhorar a qualidade do corte, vai melhorar todas as características da usinagem. A diferença é o custo, né? A gente vai ter um custo diferente porque a gente vai estar tendo ali mais uma parte da ferramenta. Dando foco aí para as certificadoras, o fluido ele é importante porque ele melhora a qualidade de acabamento da superfície. Então a gente vai conseguir ter um acabamento ali ainda melhor do que a gente teria sem o fluido. Falando de roscas, ele é importante porque como a gente tem uma temperatura menor, vai ter uma variação de volume menor, a gente consegue ter uma precisão melhor. Então a gente consegue ter uma manutenção das medidas melhor do que a gente teria sem os fluidos de corte. E falando agora dos tornos, ele pode ser crucial por causa dos cavacos. A gente, além de ter todas as vantagens que a gente tem, que eu citei anteriormente, a gente também vai ter vantagens de que ele vai conseguir direcionar ou ajudar a tirar os cavacos que vão ser gerados pela ferramenta de corte. Então a gente vai conseguir direcionar esses cavacos para uma direção que talvez seja mais fácil de a gente aproveitar ou descartar os cavacos. E falando sobre maneiras ecológicas, 3 maneiras ecológicas que a gente pode ter ali nos fluidos, eu acho que a primeira e a mais interessante é a gente usar fluidos de corte que sejam menos agressivos para o meio ambiente. Ao invés de a gente usar fluidos minerais ou sintéticos que possam ter problemas de descarte, a gente usar fluidos que sejam orgânicos ou que a gente consiga obter de uma forma natural. Por exemplo, usar óleos vegetais, usar banha de porco, entre outras coisas que a gente consiga extrair sem ter problemas de descarte. Outra coisa que é interessante também é a gente ter o maior uso de EPIs, para evitar que as fumaças dos produtos gerados na usinagem agridam o nosso operador. Então a gente acaba tendo ali uma diminuição enorme de riscos e uma melhora da saúde só com o uso de EPIs. Por exemplo, máscaras para proteger do pulmão, equipamento de proteção para a pele, para evitar os agentes cancerígenos, né? E outra coisa que é fundamental, que é para a gente diminuir o impacto, né, ser mais ecológico, é a otimização dos fluidos. Então a gente conseguir trabalhar com menos fluido, tendo um melhor resultado. A gente tem um exemplo do rebolo, né, que a gente usa a sapata para evitar o colchão de ar e a gente conseguir jogar o fluido de corte exatamente onde a gente precisa que a peça vai estar entrando em contato. Então a gente vai acabar usando menos fluido ali do que a gente usaria normalmente e vai ter um resultado melhor. Então a gente vai estar precisando usar menos fluido de corte. Então se for necessário usar um fluido que é agressivo para o meio ambiente, a gente vai estar usando menos. E se for necessário usar um que não é agressivo, a gente também vai estar aproveitando mais com menos. Então a vantagem seria a otimização. Muito obrigado aí, professor. Valeu.